encerramos o segundo bloco tratando aqui das decisões, se são técnicas jurídicas ou se são políticas também. O Ednei volta com a palavra, mas a gente já coloca o segundo ponto desse terceiro bloco, que é a judicialização das campanhas eleitorais, porque nós estamos há cerca de 2 meses e alguma coisa da eleição aqui na capital. Tentar organizar o pensamento aí. Ok, Ednei, com a palavra. Para tentar contemplar todos esses itens aí. Primeiro, como falei no final do primeiro bloco, concordar um pouco com o Odilardo em relação a esse casuísmo. O casuísmo, eu sou radicalmente contra. No Poder Judiciário é danoso, no Parlamento mais ainda. Mas nós não vivemos isso no Brasil. O STF, de modo geral, eu digo especificamente pela postura de um ou outro ministro isoladamente, mas no seu conjunto está respondendo muito distante do casuísmo, está respondendo à realidade. O direito não é letra morta e a realidade impõe uma intervenção dos seus operadores e a construção de uma forma de contemplar o que tem que ser contemplado. Agora, nós vivemos uma situação de um protagonismo necessário. Sérgio Moro é isso, é um protagonismo necessário. É muito difícil alguém conseguir argumentar e conseguir derrubar a validade da atuação desse juiz. E aí, enfrenta hoje, a Lava Jato e Sérgio Moro, enfrenta aquele... Norberto Bobbio dizia, aquele jurisconsulto, se não me engano, italiano, que ele dizia que é muito difícil enfrentar o poder, é mais difícil enfrentar o poder quanto mais próximo você chega do centro irradiador dele. Por quê? Porque eles fazem a legislação. É muito difícil enfrentar o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros é presidente do Senado e ele hoje tenta aprovar leis que possam, de algum modo, colocar freio na Lava Jato. É o que diz Norberto Bobbio. Quanto mais próximo do centro irradiador da norma, mais difícil você enfrentar o poder. É óbvio que os tribunais superiores não podem fazer vista grossa a essa situação, se as provas são contundentes, se as provas são satisfatórias. As revogações de prisões no âmbito da Lava Jato são mínimas, praticamente nulas, zero praticamente. Tá, o Supremo Tribunal Federal tem competência. Primeiro, eu já começo discordando dele, que ou ele não leu a lei, ou se leu, está tendo má vontade com ela. A lei que o Renan Calheiros tenta aprovar é uma lei que disciplina o abuso de autoridade. Abuso! Para colocar barras no Ministério Público, não tem nada a ver com colocar barras na Polícia Federal. Segundo lugar, ele volta a não discutir a questão, e eu gostaria que você discutisse a questão da lei eleitoral. Eu vou dar um exemplo aqui do absurdo e da irrealidade das medidas tomadas, por exemplo, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele está aqui, a resolução. Pois é, a resolução é essa daí. As campanhas eleitorais, o valor. Você podia até falar, Narciso está falando tão pouco coisa dessa resolução. Agora vamos ter uma concordância geral aqui. Por exemplo, eu vou dar só os números, você prossegue. Aqui, Odilardo, Cruzeiro do Sul, os gastos para prefeito do teto é 424 mil. Mais do dobro do que o de Rio Branco. O Rio Branco é 166 mil, que equivale ao de Plasticastro. O gasto que um prefeito pode ter em Plasticastro é o mesmo teto de Rio Branco. E o de Rio Branco é inferior de Sena Madureira, que Sena Madureira é de 180 mil. Isso não é uma loucura? Bem, aí essa área aí eleitoral fica dentro da minha seara. Eu acho que eu gosto de discutir isso. Mas antes ainda vou colocar... Você é considerado o melhor advogado. Quem dera. Não tenho essa presunção, não. Sou batalhador, persistente. Sim, mas em cima, só antes de começar, só falar um negócio. O protagonismo necessário do judiciário, eu me sinto na obrigação de dizer que discordo textualmente disso, de todas as formas. Ainda fico com aquela premissa do Rui Barbosa, que a pior ditadura que tem é do judiciário. Contra ela, nós não podemos fazer nada. Contra ela, é a pior que tem. Mas aí, voltando para essa questão eleitoral. Essa judicialização das campanhas eleitorais, isso já vem de algum tempo. A gente vem vendo cada vez mais a Justiça Eleitoral, através das resoluções,
né, que elabora resoluções que são verdadeiras interpretações de leis, quer dizer, regulamentações de leis. A lei não fala alguma coisa, mas elas têm esse alcance, e começam a delimitar e a tolher as campanhas eleitorais de eleições passadas. Pode bandeiraço, não pode bandeiraço, só para vocês verem. Criaram essa figura do bandeiraço, não existe lei nenhuma. Começou aqui a propalação de bandeiraço, hoje existe jurisprudência falando em bandeiraço. É em bandeiraço, para vocês verem como a inovação que existe. Aí começa... Não pode mais aquela coisa do envelopamento também, né? Não pode envelopamento. Não, eu vou colocar algumas observações. Aí o que vem acontecendo continuamente? Cada vez mais a legislação vem apertando as campanhas eleitorais, sempre na premissa que o eleitor é um idiota. A verdade é essa. Que o eleitor pode se vender, Narciso, com a camisa com o nome de candidato, quando você sabe que todo mundo usa isso para trabalhar, para fazer as obras. Com a premissa que o eleitor se vende por qualquer vintém. Com a premissa que se tiver um outdoor maior do que o outro, vai votar porque o outdoor é maior. Com a premissa que o eleitor é um débil mental. Débil mental. A grande realidade é essa. Quando a gente sabe que nada disso é verdadeiro. Que o eleitor é consciente que hoje, em todos os cantos, você tem internet, você tem acesso à internet pelos telefones celulares, e o eleitor hoje é muito conscientizado. Mas, em cima disso, aí vieram com outra premissa interessantíssima. Vamos limitar, diminuir os gastos das campanhas eleitorais, que eu acho que é interessante, mas tem que respeitar um certo patamar. Sem financiamento sob privado, a premissa, né, de que vai se conseguir uma igualdade no processo eleitoral que você não tem na sociedade. Você quer trazer uma igualdade que você não tem no bojo da sociedade. Ilusório. Eu estou dizendo, não estou dizendo que tem que liberar. Concordo. Deixa eu te falar. Deixa eu concluir aqui. Aí sim. Eu estou dizendo que as premissas que estão sendo colocadas, que essas premissas, todas elas terminam sendo inverdades. Por quê? Teria que se despender mais tempo com a conscientização do eleitor. Não a preocupação de uma caixa, porque recebeu uma caixa d'água, o voto é secreto, você não pode permitir o controle do voto. Você tem que partir para uma campanha maciça de conscientização. Aí o que acontece agora? Vamos limitar as campanhas e veio essa mini-reforma eleitoral aí. Diminuiu-se o tempo de propaganda eleitoral para 45 dias. Acabou-se houve a vedação, o financiamento de pessoa jurídica. Não pode placa. Não pode haver doação. Não, placa, tudo isso ainda pode. Não, placa só do tamanho. Aí sim. Né? E um limite de gasto de campanha. Nesse limite de gasto de campanha, para quê? Tudo isso. A diminuição do tempo para ficar mais barato e evitar o caixa 2. Só que é um convite. Só que estabelece um limite para cá, para Rio Branco especificamente, de 160 e poucos mil. Só para o nosso telespectador compreender. Digamos assim, nós temos aí hoje candidatos, cada candidato só poderá gastar na sua campanha até 166 mil. Cada candidato a vereador, salvo engano, deve ser 80 e poucos mil. 80 e poucos mil. E os candidatos a prefeito, no máximo... Só tem um detalhe aí. Agora deixa eu explicar como é que se chegou. Pode ir lá. Só quem não pode reclamar desse valor aqui é o PT. Porque esse valor foi com base na maior declaração apresentada na eleição anterior. E aí, se o PT sonegou ao TSE a verdadeira informação sobre o seu gasto, e agora essa informação está servindo como base para o teto, aí o PT agora me dê a palavra de volta. Agora, voltando deixa eu só terminar. Em relação a essa coisa da igualdade que você falou... Aí não dá. Tira a palavra. Olha... Só colocar, agora só para colocar as coisas no lugar. Pediu um ligeira pá. Aí deixa eu colocar para vocês aqui. Como é que foi feito esse cálculo? A maior declaração... A pessoa, quando não tem conhecimento dos fatos, e se aventura a fazer ilação, porque na realidade, Ednei, o PT na campanha dele, do comitê do partido, declarou 2.700.000.
E na campanha, no comitê do candidato, foi 50 e poucos mil. Sim. Só que a legislação desconsiderou o gasto do comitê. Então não foi que o PT sonegou. O problema todo está havendo má fé sua. Vamos aí eu me sinto no direito, porque eu fui advogado. Não vamos discutir isso. Não foi sonegado. Você está mentindo. Você está sendo leviano, você está mentindo. Agora, isso aí eu digo conhecimento de causa. Peraí, volta para lá. Essa aberração... Deixa eu continuar. Não tem, ele não sabe. Deixa eu concluir. Em cima de... 2 milhões e 700. Você está com a legislação aí? Não. 2 milhões e 700. E foi considerado só 50 e poucos mil. Aí a maior campanha ficou sendo da Antônia Lúcia. Sim. Que foi de 300 e poucos mil. Por quê? Na conta de candidato dela, da conta de campanha de candidato, ela botou 300 e poucos mil. Só que o PT, como o PMDB, faz os gastos de campanha todo pelo comitê. E não pelo candidato. E não pelo candidato, o que é permitido legalmente. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Aí aconteceu em cima disso. Só para concluir nesse caso. Agora, por que eles se basearam no candidato e não no comitê? Aí deixa eu te falar. Interpretação da mini-reforma política. Tá aqui. Aí o que aí, só concluir. Aí o que aconteceu nesse caso? PMDB, através do meu colega Érico Venâncio, pediu para reconsiderar o maior gasto como do comitê do PT, foi negado pelo TSE. E eu já entrei com um pedido também, estou esperando resposta. Ok. Tá? Aí você dizer que houve sonegação, além de ser uma inverdade, uma irresponsabilidade na declaração política. 70% do maior gasto declarado para o cargo em 2012. Dentro do cargo, aí... porque foi comitê único. O fato é que quem menos pode reclamar desse teto são os políticos, porque não vamos aqui dourar a pílula. Essas declarações. A aberração é tão grande. A aberração é tão grande. Olha só a aberração como é grande. Na eleição de 2012. que nós estamos discutindo na eleição de 2012. A interferência exagerada. Na eleição de 2012. Escute. Na eleição de 2012. Na eleição de 2012. Escute. Ele atropela. Escute. A aberração é tão grande, eu concordo com você. Na eleição de 2012, o juiz eleitoral era um cidadão que durante o mandato daquele que ele fiscalizou já integrava a força política durante o mandato. Ele já integrava, se aposentou e passou. Pode, não tem nenhum problema. Mas é moralmente um absurdo. O juiz eleitoral hoje é aliado, o juiz eleitoral da eleição de 2012, hoje é aliado da Frente Popular. Isso é absurdo. A pessoa entra, que a pessoa correta... Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo, você está falando das aberrações do sistema eleitoral, estou lhe dando uma. Deixa eu falar mais aqui. Agora, você dizer que nós temos que reproduzir as desigualdades econômicas no processo eleitoral, é você defender a perpetuação dos abusos do poder econômico. Não é igualdade. Estou dizendo que está se buscando uma utopia. Estou dizendo que está se buscando uma utopia. Aliás, os gregos já sabiam que não existia igualdade. Estou dizendo que o foco tem que ser outro. Eu penso que o TSE é atuado para evitar... Agora, Viu, só para concluir o raciocínio, em relação a esses limites, ao contrário do que está se pretendendo, está sendo um convite, como a Ednei falou, ao Caixa 2. O efeito é totalmente ao contrário. Pronto, então deixa eu fazer a minha pergunta, que é exatamente... Vamos dar a chance para o Narciso, que ele estava quieto aqui. Está bem comportado. Ramon de Campo Amor, poeta espanhol, diz que pior que o pecado é a hipocrisia. Pior que o pecado é a hipocrisia. A nossa legislação eleitoral ela é completamente hipócrita. Mentirosa. Chega ao ponto de que parece que qualquer pessoa que nas eleições de 2000, 1998, 1997, que recebeu ajuda de empresas que era legalmente permitido, é acusado de ter recebido dinheiro de propina. Mas se... Quando
quando você constitui Mas uma eu candidatura... negocio a propina. Osmi, Aí estava lavando dinheiro do TSE. Osmi, Vou lavar dinheiro do TSE. Ednei, você nunca está... Pela primeira vez eu não estou conseguindo fazer nenhuma pergunta, porque você não deixa eu chegar onde eu quero. Narciso, com a palavra. Com a palavra, Narciso. Quando um candidato... Porque o ódio que o Ednei tem dos candidatos do PT... Não tenho ódio. Peraí. Eu não tenho ódio. Deixa eu concluir, O por nome do favor. programa vai ser Provocações. Que não é maior do que o ódio que eu demonstrava no passado, E não é menor que o seu atual. tá certo? Meu Deus, olha. Não é menor do que as paixões que você tem pelos seus candidatos. Pronto. Agora, na eleição daqui a 90 dias, cada partido vai indicar o seu tesoureiro de campanha. Qual é a função do tesoureiro de uma campanha? Não é sair pedindo dinheiro para ajudar o candidato? Arrecadar. E qual é a outra função? Qual é a função de um tesoureiro de uma campanha? Eu concordo contigo. Hein? Eu Narciso, concordo. por que não citar o maior exemplo da Arranjar que nós doações, não propinas. que nós chamamos da maior democracia do mundo, que é a americana. Doações onde são lá uma coisa, as doações propina é são outra livres, coisa. inclusive de iniciativa privada. Querem tutelar o Mas sabe por quê, brasileiro. Osmir? Então deixa eu explicar, sabe por quê, doutor Osmir? É que esse dinheiro estava saindo da Petrobras. Doutor Ednei, agora escute para mim, olha aqui para mim. Estou olhando para o senhor. Sabe por quê? É porque a corrupção eleitoral, ela não tem origem na doação legal, pública ou privada. A corrupção eleitoral vem da financiamento clandestino. E esse financiamento clandestino pode vir do contrabando, do narcotráfico, da corrupção, do contrabando de tudo. Criminalizar o Então é isso. Igrejas, né? Nós vamos assistir Criminalizar nesta o eleição caçador. candidatos que tinham 30 carros rodando na campanha, 20 outdoor, 1 milhão de santinhos expostos e vai prestar conta que gastou 10 mil reais. Já Aí eu estourei o pergunto- tempo. Não, mas só um minutinho. Tá Eu faço uma estourado. pergunta para vocês. Tá estourado nosso tempo. É essa resolução que vai disciplinar? É. Tu acredita isso? É hipocrisia estabelecida, como disse TSE Narciso. tem que fazer hipocrisia. Nós estamos vivendo um tempo de hipocrisia, Como é que você vai esperar a de reforma intolerância. política de A um gente tem Congresso que- Nacional todo envolvido em corrupção? Eu me agarro até em alguns TSE ensinamentos. tem que fazer. Viu? Eu vejo Chegamos algumas ao final do colocações, programa. vocês pensam Você que vai vocês ser o passam Renan batido. que vai fazer? Eu te Vai ser acompanho o no Cunha? Facebook, Como que acompanho os o programas de Cunha vocês. vai fazer reforma? Como que o Renan vai fazer Não, reforma? sabe quem vai Como que o fazer a Romero reforma? Jucá vai Viu, fazer? Osmir? Como que a Gleisi Viu, Rocha Osmir? vai fazer? Eu me agarro na experiência de Deus. vocês, na sabedoria de Como vocês. que Jorge Dias vai fazer? Eu já estou quase na mesma geração Já encerrou para o programa. aprender a ser tolerante, Eu sabe, tô- cara? Deixa eu só fazer um comentário. Não tem bem como, rápido. Osmir. O Ednei, 5 segundos. ele começa sempre... Já encerrando. de forma até Já muito encerrando sua palavra. demagógica, fala em povo, e acaba de dizer, é o fulano que você se referiu é eleito por esse mesmo povo que você tanto defende. Ednei, muito obrigado pela sua vinda aqui. Tá? Muito obrigado mesmo aí. Muito bom debate. Você tá- Osmir, obrigado. Narciso, obrigado. Doutor Odilardo, muito obrigado. Foi muito bom, saudável. E aí, cabra? Aê. Tira a política da cabeça, tira esse ódio. É? Vai encerrar, não? Não, já estou encerrando, está estourado demais. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar com o Tribuna Livre. O programa está encerrado. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Obrigado. Você não abordou, ele tentava